Dias atrás, uma das maiores cantoras e sambistas da música brasileira teria completado 76 anos. Estou falando da Beth Carvalho. E nesse vídeo eu vou dizer para você por que ela faz tanta falta. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, uma das ruas mais famosas em termos comerciais da América Latina é a Rua 25 de Março, aqui em São Paulo. Uma rua onde você consegue encontrar praticamente tudo de qualquer coisa que você imagine. E quando eu falo praticamente, é porque você consegue encontrar quase tudo. Porque a cachaça única você não consegue encontrar lá na 25 de março. Mas nós vamos aproveitar essa data e o fato dessa rua ser famosíssima e nós vamos fazer uma promoção sensacional esse mês. Até o dia 25 de março você pode adquirir essa cachaça maravilhosa, a cachaça única. A melhor cachaça que eu já provei até hoje na minha vida. Tanto que, inclusive, ó, essa garrafa aqui, ó, essa garrafa já tá quase no fim, ó. Olha aqui, ó. De tão boa que essa cachaça é. Então você pode aproveitar essa promoção até o dia 25 de março. Nós teremos aqui a possibilidade de você adquirir essa cachaça com 25% de desconto. Basta que você clique aqui no link abaixo, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto na hora de finalizar a compra, e aí você vai ter então 25% de desconto nessa cachaça que é um verdadeiro néctar dos deuses. Mas lembre-se, essa promoção vai só até o dia 25 de março agora. Então não perca essa oportunidade, tá ok? Eu recomendo. Meu amigo e minha amiga, parte do legítimo samba foi embora quando a Beth Carvalho morreu em abril de 2019, aos 73 anos. Eu preciso fazer esse vídeo porque eu quero muito que você, sua família e seus filhos entendam a importância imensa que a Beth teve, não só na história do samba brasileiro, como na história da música brasileira em todos os tempos. Antes, evidentemente, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta de outro grande nome da música brasileira. E eu lembro que eu temi pelo pior na época em relação a Beth, quando eu a vi em 2018, se eu não me engano. Eu estive naquele show em que ela se apresentou deitada num divã ao lado do grupo Fundo de Quintal, porque ela sentia dores na coluna cervical que eram fortíssimas. Mas essas dores não foram suficientes para impedi-la de demonstrar respeito e profissionalismo ao público que tinha comprado ingresso. E ali, apesar daquela cena que para mim me pareceu muito chocante, era um tipo de atitude que já era naquela época, hoje muito mais, era um verdadeiro exemplo de uma atitude, como eu falei, de profissionalismo e de respeito ao público, que é algo que é cada vez mais raro no show business. E aí mesmo a Beth, com a saúde completamente debilitada, e ela já tinha esses problemas desde 2009, a Beth não se entregou. Isso, de uma certa forma, é facilmente explicável, porque a Beth, ela foi dona de uma carreira de mais de meio século de existência. E ela não recebeu o título de madrinha do samba
à toa, porque ela foi uma das poucas a segurar o estandarte do samba legítimo. Desde os tempos em que esse nefasto, ou aquele ou esse nefasto pagode, mela cueca, molha calcinha, tinha se tornado a trilha sonora de pseudo-garanhões e de piriguetes com furor uterino. A Beth não, cara, ela mantinha junto com ela e nos discos toda a tradição e a beleza do samba legítimo. E ela se recusava a aceitar que o seu amado samba fosse confundido com essas músicas horríveis desse pagode chechelento, com aquelas letras perfeitas para quem tem alpiste no lugar do cérebro. Isso a deixava muito revoltada. E você pode perguntar para o Zeca Pagodinho, o Arlindo Cruz e o Jorge Aragão. Sem a música, a postura dela e a ajuda que a Beth deu a esses três, esses caras, bicho, estariam até hoje batucando em caixinha de fósforo, em troca de cerveja, em bares imundos. Porque foi ela que deu a luz e a voz a esse trio, que aceitou as armas que ela sempre propôs para lutar contra a diluição do gênero. Para dar uma resumida na história da Beth, depois que ela gravou o primeiro compacto dela em 1965, um disquinho raríssimo, que tem a canção chamada Por Quem Morreu de Amor, que era uma parceria do Roberto Menescal com o Ronaldo Bosco, a Beth, ela reapareceu ao lado do conjunto 3D, que era liderado pelo lendário pianista Antônio Adolfo, nesse disco aqui, ó, Muito na Onda, tá? Que é um álbum raríssimo, né? O LP é raríssimo. Esse CD, por exemplo, também você já não encontra mais, tá? Que é um disco de 1967, cara, e um disco sensacional, e no qual a Beth, ela já dava pistas da cantora especial que ela seria quando o seu disco de estreia foi lançado, que é esse álbum aqui, ó, Andança, de 1969. Eu só encontrei esse disco nessa edição aqui, em 2 em 1, porque esse álbum, até o CD é raríssimo. Você imagina um LP então. Uma hora eu encontro. E aí esse disco estourou justamente com a faixa título, Andança, que se transformou num hino da música brasileira que é reverenciado até hoje. E daquela época em diante, a Beth virou sinônimo de samba. Sempre que nós ouvíamos canções memoráveis, como 1800 Colinas, Saco de Feijão, Olho por Olho, Coisinha do Pai, que mais? Firme e Forte, Vou Festejar, e a sua maravilhosa interpretação de Folhas Secas, do Nelson Cavaquinho. E principalmente As Rosas Não Falam, do Cartola. Em todas as dezenas de álbuns que ela gravou, por exemplo, o Pra Seu Governo, tá? Quentigaço, o Pandeiro e Viola, tá ok? Esse aqui que é absolutamente incrível, que é esse disco, na verdade, é o que tem Folhas Secas. Eu já vou falar, já vou contar uma história a respeito desse disco aqui. Deixa eu mostrar para vocês, inclusive. Essa é uma edição muito rara,
desse disco, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é o Canto por um Novo Dia. Tá? Não tem o título na capa, mas olha só, essa aqui é a edição original, cara, de 1973. Aqui, ó. Esse disco é incrível, né? E como eu falei, esse disco é o que tem Folhas Secas. Eu já vou contar uma história a respeito dele daqui a pouquinho, aguenta mal. Então assim, todos os discos dela são muito legais, e nesses discos ela nunca deixou de exibir as marcas, vamos dizer assim, dessa luta inglória, vamos dizer assim, contra a estupidez da música brasileira, naquela seara mais popularesca. E essa luta dela, na verdade, era um reflexo do gênio que ela tinha, né? Da personalidade dela. Ela era muito geniosa e não era brincadeira. Na hora de brigar, ela era peso pesado. E é aí que vem a história que eu quero contar para vocês, só para ilustrar tudo isso e por que eu falei de Folhas Secas, desse álbum aqui, ó, tá? Presta atenção. A Beth tinha uma personalidade tão forte, que ela brigou com a Elis Regina em 1973. E a Beth brigou tão feio, cara, que ela nunca mais falou com a Elis, cara. Até o dia em que Elis Regina morreu, cara. Ela nunca mais falou com a Elis Regina. A Elis Regina morreu em 82. Elas brigaram em 73. E aí, segundo pessoas que eu conheço e que já trabalharam com a Beth, a história é mais ou menos a seguinte: a Beth nunca perdoou a Elis Regina porque a Elis regravou na mesma época uma música que se tornou um sucesso incrível, que o compositor Nelson Cavaquinho, em parceria com o Guilherme de Brito, tinha dado para a Beth, que era justamente a canção Folhas Secas, que ela gravou brilhantemente exatamente nesse disco aqui, ó. Ok? Só que tem um detalhe. Essa música era um samba exaltação à Estação Primeira de Mangueira, ok? E o Nelson, e você ter uma ideia, e esse disco, na verdade, foi o primeiro álbum em que a Beth apareceu como sambista, realmente, né? E para você ter uma ideia do presente que o Nelson Cavaquinho tinha dado para ela, cara, o Nelson Cavaquinho foi quem gravou os violões desse disco. Ó, tanto que ele aparece aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que é o Nelson Cavaquinho. Aí, o que é que aconteceu? No meio da gravação desse disco, a Beth descobriu que a Elis Regina tinha ouvido essa música e a Elis correu para gravar a música antes da Beth para soltar nesse álbum aqui, ó, que também é sensacional, que é o disco que chama Elis, tá? Esse disco também é edição original de 73. E os dois discos acabaram sendo lançados na mesma época, praticamente no mesmo mês. Questão de semanas de diferença. E assim, essa sacanagem toda, isso é uma falta de ética total. Essa sacanagem toda foi feita pelo Roberto Menescal. Aquele mesmo Roberto Menescal, que na época ele era diretor artístico da Philips, da gravadora Philips, e ele ouviu o arranjo que o César Camargo Mariano, que era o marido da Elis, tinha feito para essa canção para Beth, porque ele estava o César Camargo Mariano estava trabalhando na produção desse disco. E aí o Roberto Menescal
enlouqueceu e avisou para o Roberto que ele ia levar essa música para Elis Regina gravar antes. E aí o César Camargo Mariano ficou absolutamente irritado, preocupado, porque era uma falta de ética total. E aí o Menescal não estava nem aí, e ele fez o que ele disse que ia fazer. E ele disse que mostrou a música para Elis sem contar para ela que a Beth ia gravar naquele mesmo mês. O que eu duvido, sinceramente. Claro, ele contou. E aí o que aconteceu? Ficou uma corrida para quem grava a música antes. Os discos acabaram sendo lançados na mesma época. E aí, como castigo, né, foi justamente a gravação da Beth Carvalho que se tornou um grande sucesso, e não a gravação da Elis. Isso foi só uma historinha que eu estou contando para vocês, para ilustrar como era a personalidade da Beth e a importância que a Beth teve na história da música brasileira. E ela faz muita falta hoje, não só pela excelência artística dela, mas pela postura que ela sempre teve em defesa do samba legítimo, aquele com as letras poéticas, né? E não esse pagode horroroso que a gente vê por aí, com músicas feitas exatamente para serem consumidas por um público débil mental. Por isso que realmente a Beth Carvalho faz muita falta, e eu recomendo que você ouça todos os discos da Beth Carvalho em ordem cronológica, tá? Vale muito a pena. Esses discos que eu mostrei aqui para vocês aqui, então, esse aqui que é absolutamente, esse deve ter aí nos serviços de streaming. Vai atrás desses discos, cara, que são realmente sensacionais. Tá legal? Pois bem, meu amigo e minha amiga, aqui no espaço de comentários, deixa a sua opinião a respeito da vida e da obra da Beth Carvalho, tá bom? E eu voltarei muito em breve aqui com outro assunto bacana para vocês, tá bom? Então, não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como esse cara aqui também, que tem uma obra incrível, e que o senhor Ed Mota, né, seu Ed Mota? Mas enfim, já falei a respeito disso em outro vídeo. E não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, beleza? Visita a nossa loja, faça a inscrição no canal e logo mais eu apareço aqui novamente com mais um vídeo, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.